E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre tuplas e a gente vai resolver um exercício sobre uma agência de turismo que armazena informações sobre voos e companhias aéreas. Vamos embora? Uma certa agência de turismo armazena informações sobre diversos voos e companhias aéreas. Cada voo é representado por uma tupla com 3 informações: o número do voo, a companhia aérea que realizou o voo, que é uma string, e uma lista com as escalas do voo. E cada elemento dessa lista é uma string correspondente à sigla de um aeroporto na ordem em que eles forem sendo visitados por este voo. E aí essa agência armazena uma única lista que contém cada um dos voos que ela comercializa. Por exemplo, vamos supor que a gente tem essa lista de voos. A primeira tupla significa que a gente tem o voo 1024 operado pela Latam. Ele sai de Vitória, passa no Santos Dumont, que é no Rio de Janeiro, depois passa em Congonhas, São Paulo, e no fim ele termina no aeroporto JFK, que fica em Nova York. Depois a gente tem um outro voo, que é o voo 1025, dessa vez operado pela Gol. Esse voo sai do Espírito Santo e termina em São Paulo, não tem nenhuma conexão aí no meio. E aí a agência de turismo pediu que a gente fizesse 3 funções para facilitar a vida dos funcionários. Na primeira função a gente vai receber a lista com todas as informações sobre os voos, uma cidade origem A e uma cidade destino B, e aí ela quer que a gente imprima o número e a companhia de todos os voos que se iniciem na cidade A e terminem na cidade B. Não importa quantas escalas ou conexões vai haver no meio disso. Ela quer simplesmente saber os voos que partem de A e no final terminam em B. Então a gente tem aqui a primeira função. A primeira função a gente vai chamar de voos 1. Recebe L, que é a lista de voos, A, cidade origem, B, cidade destino. Eu sei que cada elemento dessa lista é uma tupla contendo número do voo, companhia aérea e lista de escalas. Portanto, meu loop já vai dar um nome para cada uma dessas informações. For, num, vírgula, cia, vírgula, escalas, in L, ou seja, cada tupla de L vai ter 3 elementos. O primeiro vai ser o num, que é o número do voo. O segundo vai ser cia, que é a companhia aérea. E o terceiro vai ser escalas, que é uma lista contendo todas as strings correspondentes às siglas dos aeroportos pelos quais o voo passa. Aqui eu quero saber quais voos tem A como a cidade origem e B como a cidade destino final. Portanto, se escalas índice 0 é igual a A e escalas índice menos 1, que é a última posição da lista de escalas, é igual a B, significa que este é um voo de interesse para essa função. Então aqui a gente quer simplesmente imprimir as informações desse voo, a gente tem um procedimento nesse caso, e eu faço simplesmente print num cia, número do voo e companhia aérea de todos os voos que partem de A, cujo destino final é B. Tranquilo. Na segunda função, a gente também recebe a lista de voos, uma cidade origem A e uma cidade destino B, e a gente precisa simplesmente contar quantos voos partem de A e passam em algum momento por B. Quantas opções uma pessoa tem se ela quiser sair de A e chegar em B? Notem que nesse caso B não precisa ser o destino final do voo. O usuário poderia comprar simplesmente o trecho que vai do Espírito Santo até São Paulo naquele voo 1024, cujo destino final é Nova York. Temos aqui o código voos 2. Voos 2 recebe a lista L, A e B, cidade origem, cidade destino, e novamente o loop. Para cada número, companhia aérea. Escalas em L, que é a lista de voos. O que eu vou fazer? Eu quero saber se A é a primeira cidade da lista de escalas, se escalas índice 0 é igual a A, e agora, nesse caso, eu não quero saber se B é a última. Eu quero saber se aquele voo em algum momento passa por B. E B em escalas. Ou seja, se B, que é string com a sigla do aeroporto que a gente quer saber se o voo passa, pertence à lista com as strings de todos os aeroportos que o voo passa, então quer dizer que em algum momento esse voo passa por B. Então ele é sim um voo de interesse. E aí eu vou incrementar uma variável que vai contar quantos voos eu tenho de A passando em algum momento por B.
Essa variável começa com 0 no início da função e agora a gente incrementa. No final, a gente simplesmente retorna esse número de voos, se a gente quiser uma função, ou imprime direto o número de voos. Nesse caso, a gente tem um procedimento. Tudo bem? Por fim, a terceira função, dados também a lista de voos, uma cidade de origem A e uma cidade de destino B, verifique se há algum voo direto de A para B. Não importa se A é a origem inicial do voo, não importa se B é o destino final do voo. Eu quero ir do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu posso, por exemplo, pegar um trecho do voo 1024. Agora, a gente quer que A e B estejam em sequência na lista de escalas de um determinado voo. Eles têm que estar lado a lado, portanto, nessa lista. Então, def voos 3 recebe novamente L, A e B, a lista de voos, a cidade de origem e a cidade final do voo que a pessoa quer fazer. Para cada tupla contendo número do voo, companhia aérea e lista de escalas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa lista de escalas e ver se em algum momento A e B aparecem ali em sequência. Então agora eu vou ter que percorrer a lista de escalas, olhando se em algum momento eu tenho A na posição I e B na posição I mais 1. Então, for I in range len de escalas? Não. For I in range len de escalas menos 1. Por quê? Vamos supor que eu tenho a lista de escalas daquele primeiro voo do exemplo, que sai do Espírito Santo, vai para o Rio, depois São Paulo, depois Nova York. Quantas escalas eu tenho nesse caso? 4. Len de escalas é 4. Se eu fizer for I in range len de escalas, eu vou ter 4 índices. 0, 1, 2 e 3. E aí dentro desse loop, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se escalas índice I é igual a A e escalas índice I mais 1 é igual a B. Ou seja, A e B aparecem lado a lado na sequência. Mas se o I é 3, que lembra que o nosso loop nesse caso teria 0, 1, 2 e 3. Se for 3, escalas índice I, ok. Mas escalas índice I mais 1 vai ser quanto? Vai ser 4. Quem está na posição 4 da lista? Ninguém. Então a gente tem que percorrer um elemento a menos. Por quê? Porque eu estou querendo pegar todos eles lado a lado, e para eu ter um elemento à direita, eu preciso ir só até o penúltimo. Portanto, for I in range len de escalas menos 1, o que eu vou fazer? Se escalas índice I for igual a A, e ao mesmo tempo, escalas índice I mais 1, o cara que está à direita dele, for igual a B, ok, esse é um voo de interesse para aquela pessoa que quer simplesmente um voo direto de A para B. Retorno verdadeiro e não faço mais nada. No momento que eu fizer esse return true, a função acabou e eu não vou mais percorrer o meu loop. Lembre que no enunciado eu dizia que eu quero verificar se há algum voo direto. Sim, há um voo direto e essa é a resposta da função. No momento que a condição do if for verdadeira, eu vou retornar verdadeiro e não faço mais nada. Se no final dessa função eu percorri todas as escalas de cada um dos voos existentes e em nenhum momento existiu um aeroporto na posição I, que era igual a A, e um outro aeroporto na posição I mais 1, que era igual a B, ou seja, não existe nenhum voo direto de A para B que seja comercializado por essa agência de viagem. Portanto, terminei os dois loops, o loop interno e o loop externo. O que eu vou fazer? Return false. E é só isso. Parece pouco, mas é complicado. É complicado principalmente porque nessa função eu tenho dois loops para percorrer uma lista de tuplas, sendo que essa tupla contém uma lista de strings. A gente está mexendo aqui com lista de tuplas, sendo que cada tupla contém dentro dela 3 informações e uma delas é uma lista. Então, é uma lista de tuplas contendo listas. Isso pode confundir. Prestem atenção, vejam esse vídeo de novo. De novo. Vejam mais uma vez. Tentem entender, olhe os exemplos, implementa, roda, testa, tenta fazer de novo. Outra vez! Quando você conseguir se dar bem com isso, você está pegando bem o que é lista e o que é tupla. No momento que você consegue manipular uma lista de tuplas de listas,
você está indo bem em Prog 2. E a gente vai poder seguir tranquilo no resto do período. Tudo bem?